fiz uma spin-off da Fazenda, uma empresa que comercializava genética bovina de corte, fiz um aplicativo há uns tempos atrás também. Então, assim, eu sou basicamente um empreendedor, e hoje, com 52 anos, a minha vida está bastante resolvida, e eu resolvi doar 4 meses para fazer a campanha, e se eleito mais 4 anos. E aí eu encerro, assim, um pouco da ideia também de dar um exemplo, eu sempre cobrei outras pessoas, outros filiados do Novo a se candidatar, então eu acho que eu tinha que botar o meu skin in the game, né? Para depois até ter autoridade para poder cobrar as outras pessoas para elas doarem um pouco da vida delas também, tá bom? É isso aí, Então, vamos à basicamente luta. essa é a minha ideia. Vamos lá, luta. Nunca devemos perder a esperança, né, Fernando? É isso aí. Tá bom. Bom, eu queria conversar, então, um pouco com você sobre, se você pudesse me ajudar a esclarecer um pouco mais a questão do federalismo americano. Uma coisa que me interessa muito é a questão de onde nasce a democracia americana, né? Aquela história dos pais votarem e poderem intervir nas questões das escolas, né? Para mim, aí é o berço da democracia americana. Ela, lá na comunidade, ela vai subindo ao longo da cadeia da República, vamos assim dizer, né? Se puder começar falando sobre isso, eu agradeço. É isso. A democracia americana, primeiro, ela é uma continuação da luta dos ingleses, né, que vem lá de trás, né? Essas instituições seminais, como é o caso dos school boards, né, dessas associações que controlam as escolas públicas, é uma invenção inglesa que está presente em todas as ex-colônias inglesas. É um sistema que funciona tanto nos países africanos de colonização inglesa, quanto na Austrália, quanto em todos os filhotes da Inglaterra, vamos dizer assim, né? Austrália, na Índia também, no Quênia, e vamos dizer, toda a base da democracia está no conceito de representação. E enquanto você consegue fazer essa representação ser efetiva, visível, transparente e, vamos dizer assim, aferível, né? Quer dizer, o representante eleito não é uma pessoa em si, ele é um representante. Então, a menor célula dentro das sociedades com essa origem, com esse DNA, é a do bairro. E aonde ela se configura institucionalmente é no school board. Então, eles lá elegem nos Estados Unidos. Nos outros países, eu não sei exatamente os detalhes e números e tal, mas nos Estados Unidos, em geral, o board é de 7 pessoas, são eleitas para mandatos de 4 anos. E são os pais. É composto de pais. Não o corpo diretivo da escola não participa do board. Não. São os pais. O board é uma instituição da sociedade, né? Dos cidadãos, né? Dos cidadãos. Tá. Ok. Então, eles são eleitos nos Estados Unidos em 2 eleições diferentes para mandatos de 4 anos, mas que se ficam desemparcerados. 3 membros são eleitos para as eleições lá oficiais são a cada 2 anos, vamos dizer assim, né? As eleições do calendário, porque lá tem o que eles chamam de election, lá são votações, né? Tem quase todo dia, para qualquer assunto, né? Você pode convocar uma eleição. Mas a célula primária do sistema é o school board, porque é o menor distrito no qual você divide uma sociedade, né? Esse distrito, em geral, corresponde ao bairro. O sujeito é eleito obrigatoriamente dentro daquele bairro, ele tem que ser um morador do bairro. Ele não é obrigatório que ele seja pai de aluno, mas tendencialmente ele será um pai de aluno, né? Ou uma mãe de aluno. Então, 3 são eleitos num biênio para ficar 4 anos e os outros 4 no biênio seguinte. Então, sempre se cruzam
esses mandatos, né? Durante 2 anos é um board comum. Esses caras são sempre sujeitos a recall. É o sistema onde mais se exerce o recall, né? Porque é o mais numeroso. E é isso, ele corresponde ao bairro. Então, ali é praticamente uma escola de democracia, né? O primeiro degrau que o cara entra para representar alguém, e esses boards que elegem o principal, o diretor da escola, aprovam os orçamentos deles e aprovam os currículos, enfim, tudo que aquela escola for fazer. Então, você vê que é muito importante a coisa, porque a escola é pública, né? Isso vale principalmente para as escolas públicas, embora as privadas também tenham um sistema semelhante. Mas nas públicas é obrigatório. Então, quem comanda aquela verba de educação são os usuários, os pais Sim. dos alunos que vão cursar aquela escola. Tá ótimo. Como que é organizada essa eleição, Fernão? Quem que organiza? É o próprio, assim, é uma instituição pública que vai organizar a votação, a apuração, ou já é os próprios cidadãos que organizam isso de alguma forma, Não, talvez não institucionalizada? toda instância de governo deles tem a figura do secretário de Estado, embora seja o mesmo título, não é o mesmo cargo do secretário de Estado, que lá é o chanceler, vamos dizer, né? O ministro de Relações Exteriores também tem esse nome. Mas o secretário de Estado é um funcionário que tem toda a prefeitura para cima e é uma figura que só cuida de organizar eleições e outras manifestações da Ok, população, onde tem, por exemplo, leis de iniciativa popular, referendo, os bond issues, como eles chamam, que são emissões de títulos de dívida. sim. As escolas públicas são uma das instâncias que oficialmente tem esse poder de emitir uma dívida para alguma coisa que não estava no orçamento, seja para aumento de salário de professor, seja para contratações, seja para aumentar a escola, fazer uma sala nova, ou comprar computadores, qualquer coisa dessa que não foi aprovada no orçamento anual dentro do canal legislativo normal, se transforma no que eles chamam de um bond issue, né? Que é um título. É um título creditório, né? É um título que Título de crédito. obrigatoriamente tem que ter tudo definido para que ele vai ser usado, qual é o valor que foi contratado, em que banco, por quanto tempo vai demorar essa dívida, quanto ela vai custar. Então, vamos dizer, estamos emitindo um título de $1 milhão para fazer uma sala nova, um ginásio dentro da escola, qualquer coisa. Aquilo vai ser definido nesse título, que é para isso, que o dinheiro é tanto, que vai ser pago assim. E então, existe uma série de mecanismos já mais ou menos mapeados, né, para eles criarem uma taxa extra para saldar essa dívida. Então, isso vai a voto, né? Ou através do secretário de Estado, se você tiver urgência e não tiver uma eleição no calendário onde essa urgência possa tomar carona, vai como mais um item na cédula, dizendo: estamos emitindo esse bond com este valor, isso vai ser pago com um aumento do IPTU desse bairro de X dólares por mês durante tantos meses, sim ou não. Então, o eleitor que é daquele distrito, e como a eleição lá é distrital, você sabe exatamente quem são, pelo endereço, vai pagar isso e só ele vai votar nesse item da célula.
Tá. cédula da eleição geral, pode ser a eleição presidencial, pode ser qualquer outra votação que ocorra naquele período. Esse item toma carona nessa cédula. Tá ótimo. Muito legal, assim, assim, isso, depois que eu comecei a tomar conhecimento disso, assim, a história da democracia surgia ali na comunidade, né, nessas votações que são muito importantes para os pais, né, para definirem o futuro dos filhos ali na escola. Eu achei muito importante, porque isso vai ficando no DNA, começa a ficar uma questão cultural mesmo, né? Exatamente. É uma coisa bottom-up e não top-down, né? A É democracia uma nasce de sementinha que está baixo. lá embaixo. Isso vem também, quer dizer, toda a democracia americana se baseia muito no sistema suíço, né? A democracia suíça é a mais antiga do mundo, tem mais de 700 anos. O primeiro documento que reúne 3 daqueles cantões da Suíça, que são os estados deles, é de 1290. E Sei. já é um documento assinado com esse propósito, formando uma federação daqueles 3, onde o poder local é o principal, tem prevalência sobre os outros. E lá na Suíça, até a Constituição, hoje, isso é um processo que vai evoluindo, né? Não é desde o primeiro minuto assim, mas de 1848 para cá, isso se tornou assim, né? E os americanos já copiavam o sistema suíço lá, os Founding Fathers lá em 1789 já estavam nessa parada, já consideravam esse exemplo, né? E chegaram a considerar recall e essas coisas desde o primeiro dia nos Estados Unidos. Sei. Isso não foi implantado imediatamente, porque quando a democracia deles foi fundada, o mundo era um mundo de monarquias, eles eram os primeiros, né? Estavam cercados de monarquias por todos os lados, então acharam que tinham que fazer um sistema, um governo central forte para poder lidar com essa realidade do mundo. A Suíça, isso, né? Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos. Mas eles já copiavam, eles já consideravam o padrão suíço desde o primeiro minuto. Tá. A Constituição americana veio antes da Suíça, né? Um pouco antes, né? Ou foi o inverso? Um pouco antes da Suíça. Veio porque a Suíça, no meio do caminho, a Suíça é um país totalmente privilegiado nesse sentido, porque é a única sociedade humana que nunca teve um rei, né? Não sabia Nunca disso. teve. Essa realmente é bottom-down, Certo. bottom-up completamente. Eu não sabia disso. Vou estudar isso. A Suíça era uma espécie de Sibéria, um local de exílio, para onde a Alemanha, Itália, Áustria mandava todo mundo que incomodava. Sei. Então vamos exilar esse cara lá para ver se ele morre de frio lá naquelas montanhas. E esse pessoal foi. Engraçado que isso funciona, né? Funcionou nos Estados Unidos, que também foi uma colônia para deportados, Austrália, né? Talvez seja o segredo da história. O segredo da história é isso, quer dizer, a democracia é uma coisa simplíssima, né? Muito figadal e imediata, vamos dizer assim. Toda vez que você tem uma comunidade humana resolvendo problemas comuns entre iguais, resulta em democracia. Como é que vamos fazer, né? Nós aqui, eu não sou melhor que você, nem você é melhor que eu, ninguém é filho do rei, ninguém é nada. Como é que nós vamos fazer? Quem que vai resolver o problema de segurança? Quem que vai cuidar de plantar? Quem que vai cuidar da cidade? Vamos dividir essas tarefas aqui entre nós. Então, como é que fazemos? Você cai num sistema de eleição, automaticamente, né? É muito instintivo, né? Então, a democracia é isso. Quer dizer, a americana, a primeira manifestação escrita dela é o famoso Pacto do Mayflower, né? Era um navio A história do imposto, né? Sem no taxation without Não, é representation. anterior a isso. O Mayflower era um navio que vinha da Europa com gente que ia
colonizar a América. Quer dizer, então estava indo para uma nave indo para um planeta novo, né, para Marte, e o pessoal no navio chega e diz assim: bom, e agora? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar lá, tem um inverno muito rigoroso, tem índio, nós estamos longe, o rei não vai ajudar, nós não temos a quem recorrer. Então, quem vai fazer o quê? Então, lá se dá o pacto do Mayflower, que é isso. Cá entre nós vamos dividir as tarefas, cada um vai ser encarregado de uma função, isso vai ser feito por eleição, o cara vai cuidar durante um tempo, depois nós vamos voltar, conferir, eleger ou não eleger de novo as mesmas pessoas, e assim por diante. A Suíça é um pouco isso, né, que aconteceu por lá. Eles já, dentro desses estados, desses cantões, operavam dentro desse sistema, e chegou uma hora que julgaram interessante que 3 desses cantões se unissem, porque tem problemas que afetam todo mundo e que não são próprios só de uma comunidade. Então, aí você começa a entrar no segundo conceito, né? Aquilo que é só da minha vila, nós resolvemos dentro da nossa vila, entre nós. Aquilo que afeta 2 vilas, precisamos fazer uma estrada, precisamos fazer uma ponte, precisamos comerciar entre nós, né? Então, para essas coisas que não podem ser resolvidas exclusivamente dentro de uma vila, vamos criar uma instância de governo que envolve 2 ou 3 vilas. É o governo estadual, né? E mais para frente, o governo nacional. E aí vai surgindo a federação, né? Quer dizer, vai surgindo a e é federação. bottom-up mesmo, né? De baixo para cima. E geralmente essas questões que vão afetando mais de uma vila, vamos dizer, geralmente são as questões de segurança, né, Fernando? De segurança, de comércio, de transporte. Sei. Quando eu digo segurança, é ameaças externas, né? Mas não a segurança interna, mas as ameaças de invasões, A né? segurança até nem tanto, porque, quer dizer, a segurança contra o invasor estrangeiro, vamos dizer. Isso. Então, a atribuição principal do presidente americano até hoje é isso. Sei. É cuidar dos acordos internacionais e da guerra. Sim. Né? Fora disso, quer dizer, a própria segurança, a polícia, é municipal. Essa é local, né? E até hoje todos eles elegem o xerife, né? Então, eu queria partir para isso também, Fernão. Você contar um pouco para a gente como é que são essas eleições, né? Não só as eleições, como o próprio processo de recall depois, mas, assim, os juízes são eleitos também, não é isso? Até que grau esses juízes são eleitos? Os juízes estaduais, os juízes federais? Se você pudesse falar o que os cidadãos elegem, a gente já falou do school board, né, que é eleito ali pelos cidadãos, mas quais outras instâncias que nós brasileiros aqui não estamos acostumados são eleitas pelo povo lá? E em sendo eleitas, tem a possibilidade de recall, depois a gente entra no recall. Em princípio, todo funcionário público, né? Para facilitar a coisa, os funcionários que têm, digamos, estão mais distantes do contato com o público podem ser nomeados, mas isso se altera constantemente, né? Conforme a cidade, porque lá nos Estados Unidos as cidades têm um charter, uma constituição própria. Essa foi a abertura constitucional, digamos, ou da lei deles lá, que permitiu que entrasse o recall, a iniciativa, o referendo, estado por estado, cidade por cidade, praticamente. Isso começa, se não me engano, a primeira cidade foi Los Angeles, que botou um instrumento desse, mas o primeiro estado que coloca formalmente na sua Constituição, porque as constituições estaduais lá são anteriores à federal, né? As 13 colônias que se uniram nos Estados Unidos eram 13 colônias independentes, Sim. uma Constituição cada uma. Elas já tinham a Constituição, quer dizer, então, quando a gente fala que a Constituição americana é a primeira, antes da própria Constituição da Federação, existiam, os estados já tinham as suas constituições, isso eu também não sabia. Já tinham as suas constituições,
Porque a colonização inglesa, e esse também é o grande diferencial deles, os ingleses sempre tiveram essa inteligência de manter os reis deles sempre pobres. Sim. Eles... Foi motivo de um recente artigo seu, essa questão do rei pobre, se não me engano. Isso aí. Eles desde que começaram... A semente disso é o quê? O sistema judiciário deles tinha uma corte itinerante que visitava as regiões do país para resolver os julgamentos, né? Fazer os julgamentos. Isso é Inglaterra, não Estados Unidos? Isso é Inglaterra. Ah. Isso é que vai gerar essa semente. Isso vai virando o quê? Os ingleses passam a fazer uma transcrição minuciosa de 2 aspectos de cada processo desde 1300. Né? Aí é o nascimento da Common Law? Ou a Common Law é a formalização da Common Law. Okay. A Common Law era uma prática de todas as monarquias europeias lá atrás. Era de todas? Achei que fosse só da inglesa. O Portugal tinha o direito foraleiro, como eles chamavam. Era o mesmo sistema, parecido. Tá. Né? A autoridade local convocava, quando chegava essa equipe, vamos dizer, do rei central para resolver os problemas, a autoridade local tinha lá os tantos casos, e aí como é que você começa a escrever a lei? Bom, para cara que rouba cavalo, nós damos tal pena. Né? Quando alguém vai se queixar na justiça da Common Law até hoje, ele diz assim, eu fui roubado, meu cavalo foi roubado, meu caso é igual àquele do fulano, de não sei quantos anos atrás, eu quero a mesma satisfação que deram para ele. Os ingleses, uma espécie de jurisprudência, vai se criando uma espécie de jurisprudência. Criando uma jurisprudência. Os ingleses são os primeiros que começam a escrever esses julgamentos, levando em conta 2 aspectos. Né? O caso em si, né? Qual era o caso, o que aconteceu, quais foram os relatos e tal. E outro, que era checar se todos os passos foram cumpridos. Eles passaram a julgar, então, pelo júri. Eu não quero saber qual é a opinião do juiz sobre essa questão. Eu não quero que alguém de fora venha avaliar o meu caso. Eu quero que gente igual a eu, que criou o seu cavalo, tal, componha o júri que vai avaliar esses aspectos do caso. Então, se todo mundo foi ouvido, se a defesa foi ouvida, se a acusação foi ouvida, se todas as testemunhas foram ouvidas, se constatar que o caso é igual àquele anterior, então a pena é automática, não é uma deliberação do juiz. Né? O juiz é um cara que está lá para aferir se todos esses passos foram dados. Né? Primeiro, se a história foi bem reconstituída, né? Se o júri era isento, se era um júri de iguais, e o que o júri disser, o caso é igual, automaticamente a pena é aquela que foi dada no caso anterior. Entendo. Então, eles passam a transcrever isso e compor uns livros que eram uma espécie de dicionário de casos que vigora até hoje isso na Inglaterra. São os writs, como eles chamam. Então, você, para entrar na justiça de common law, você tem que pegar esse livro, procurar o caso parecido com o seu, que é o writ, e dizer, olha, o meu caso é esse aqui, é igual a esse aqui, número tal. Então, a função do juiz é aferir se é mesmo igual, ou se tem alguma circunstância diferente, algum atenuante, alguma coisa, e aí a sentença sai automaticamente, e o juiz não delibera segundo a cara do freguês. Né? Tá, então, quer dizer, a figura do juiz, daria para se dizer que ela é diminuída, né? Ela meio que dá um atestado. Era diminuída. Está sendo bem feito apenas, né? Mas assim, o julgamento acaba sendo do júri, né?
Do júri. O julgamento é Tá, do júri. E na Inglaterra, o julgamento é do júri em todos os casos, né? E nos Estados Unidos também, né? tá, Nos tá, sistemas de common law. No Brasil, que são sempre cópias mal feitas, né? Deliberadamente mal feitas, você tem júri só para alguns tipos de casos e para outros não. Então, os casos de júri no Brasil são para crime de morte e tal, coisas muito evidentes, né? E onde o sujeito não precisa tratar de tantas nuances, né? Como é um caso civil qualquer, tá, né? Então, não tem o mesmo sentido de aprendizado que você consegue nos sistemas deles, puros de júri, onde o cara tem que julgar questões onde ele tem que considerar todas essas nuances. Então, é uma escola, ele se põe numa posição de juiz e ele tem que considerar pirulas do dia a dia da vida, né, para julgar se a queixa daquele cara faz ou não sentido e se aquele outro é culpado ou não é culpado. tá, E o juiz, na democracia americana, é um problema que começa desde o primeiro dia, né, porque eles estabelecem um sistema democrático onde você. Qual era o ponto de partida ali? Nós queremos ser tudo menos a Europa. Nós queremos repudiar todo aquele sistema de poder viciado e tal. Então, nós queremos um sistema que seja sempre legitimado pelo povo, né? Todo poder tem que emanar do povo, né? Isso põe como a primeira questão absolutamente sagrada essa da representação, né? tá, Quer dizer, eu tenho que saber quem me representa. Portanto, o cara só pode se candidatar por cada pedaço da população. E aí você divide o país em distritos eleitorais, segundo uma matemática muito básica. Se eu quero ter, como nos Estados Unidos, 435 representantes, é uma convenção, você pode ter isso, ou pode ter mais, ou pode ter menos, né? Eu tenho que dividir o país em 435 distritos federais. ok, E, portanto, qual é o critério aferível para se fazer isso? Né? Não é nem o de eleitor, porque eleitor pode ser ou pode não ser eleitor por diversas circunstâncias que é impossível de você aferir num número muito grande de gente. Então, é população. Tanto nos Estados Unidos, você tem 435 distritos federais, um pouco mais, porque tem, tem acho que é 435, de 700 e tantos mil habitantes depois do censo de 2020, a última versão. tá. Eles E estão me diz uma agora. coisa, falando dessa questão dos distritos, aqui no Brasil a gente sabe que existem estados que são subrepresentados, né? O voto do paulista, por exemplo, vale muito menos do que o voto do amapaense, né? Nos Estados Unidos eles dividem esses distritos de maneira absolutamente igualitária, assim, quase todos os distritos vão ter as 700 mil pessoas nos Estados Unidos inteiro, Isso, nos Estados Unidos inteiro. tá? E estados como o Alasca, por exemplo, que E teve tem menos de 700 mil, tem menos de talvez, 700 mil, ele tem pelo menos uma cadeira. uma cadeira. Tá bom. Vamos então entrar um pouco agora na questão do recall, né? Você explicou muito bem aí a questão do nascimento da lei, né, e do papel do juiz. E no recall americano, inclusive o juiz é eleito, né? E o juiz pode sofrer recall também. É isso? Isso como eu disse, foi desde o começo um problema sério para eles, porque eles começaram fazendo a primeira fornada com o sistema europeu. Quer dizer, o governador nomeava os juízes, né? Mas isso foi contestado desde o primeiro dia. Pô, não pode ser. Como é que o cara que vai julgar o governador é um cara nomeado por ele e tal? Então, a partir de 1830, portanto, 40 anos, 40 e poucos anos depois da fundação, já começou esse sistema de eleição de juiz.
sempre lá com essa ressalva, né, que nada lá é feito nacionalmente. Começa um estado decidindo assim, ou uma região decidindo assim, aí esse pessoal começa a experimentar esse sistema, o vizinho começa a olhar e fala, pô, olha o que eles fizeram, isso funcionou, tá, vamos fazer também. E vai indo. Né? Então, isso é um processo que está em curso até hoje nos Estados Unidos, e foi complicado, porque então começaram a fazer juízes eleitos. Quase todo mundo virou para o sistema de eleição de juiz. Aí, como é que elege o juiz? O juiz é partidário ou não é partidário? Como é que ele se apresenta para o eleitor? Né? Em alguns lugares era partidário, em outros não era partidário, mas o cara tem as suas preferências. Então, isso ficou indo e voltando, né? À base do ensaio e erro em diversos lugares, até que só em 1940 se chegou, se não me engano, no Missouri, inventou um sistema que é o que hoje está prevalecendo na maioria dos estados que usam esse sistema, que é o do retention election. Primeiro, porque ficava sempre essa dúvida: o juiz, para se eleger, tem que fazer campanha, para fazer campanha, ele precisa pegar dinheiro, então aí ele fica comprometido. Então, tinha esse debate infindável lá. E os caras sempre terminavam o debate na seguinte questão: eles falavam, olha, que todo mundo é submetido ao poder econômico, não há dúvida. De um jeito ou de outro, todo mundo é. Eu quero que o meu juiz, submetido ao poder econômico, seja demissível se ele mostrar que ele se dobrou a esse poder em algum momento. Né? Tá. Então, é tudo muito objetivo e prático. Aí, esse pessoal do Missouri formalizou esse sistema, que é um sistema inteligente, porque, independentemente de se o juiz é eleito ou até nomeado, como em alguns estados ainda é, ou pelo governador, ou por um board do legislativo, ou da OAB deles lá, enfim, tem vários sistemas para o juiz chegar a ser juiz. Né? Mas, a cada 4 anos, vem na tua cédula das eleições todos os juízes das tuas comarcas, né, aos quais você está afetado, menos os federais. Né? Então, esses juízes vêm na sua cédula com a seguinte pergunta: o juiz fulano de tal fica mais 4 anos, sim ou não? Então, todo ano tem casos de juízes que são demitidos. Os últimos que eu me lembro foi um da Califórnia, por exemplo, que foi na eleição passada, ou retrasada, que só deu 6 meses de pena para um menino numa daquelas universidades top lá deles, que estuprou uma menina que estava bêbada, né? Estava desmaiada. E o cara deu só 6 meses. Tomou um recall. Né? Porque o cara falou que 6 meses para um crime desse, esse cara não serve para juiz. Né? Tá. E aí, no caso de recall, aí tem que se convocar uma outra eleição para se eleger o próximo, não? Você não elege na mesma. Ou elege na mesma, em muitos casos de recall já vem na cédula, As na opções, mesma cédula com sim ou não, as opções seguintes. Ok. Tá. No caso de juiz, o sistema põe outro, ou nomeia outro, ou o governador, ou o board, ou o próximo que vai ser eleito. Tá. Tá bom. Evoluindo aí, então, assim, então vamos lá. Você pode, nos Estados Unidos, então, há a possibilidade de recall, como você falou, em alguns lugares de uma forma, em outros de outra, porque é um sistema que está evoluindo, né? Mas esse recall, ele chega até que nível? Então, ele começa ali no school board, talvez, né? E passa pelo juiz e vai indo até quais instâncias, Fernão? Presidente não, né? Não, não entra na instância federal por um, vamos dizer assim, um acidente de percurso. É outro. Os Estados Unidos, comparado com a Suíça, é um sistema híbrido, né? Porque tem um presidente da República que se elege a cada 4 anos, e é isso que entorta a vida deles. Né? Porque o que destrói
a humanidade é o ego trip. Som. Né? O ego trip. E o sujeito que se candidata a presidente já é um grande freguês para um ego trip. Né? E quando ele é eleito, em geral, ele decola. Né? Sim. E nos Estados Unidos eles não previram isso, porque, como eu disse, se requeria naquele momento que eles estavam saindo de uma guerra, estavam endividados, estavam falidos, né? Tinham que se relacionar com credores que eram monarquias hostis do mundo inteiro, da Europa antiga. Então precisavam ter um governo forte. E aí erraram um pouco na dose. E como isso não está na Constituição, então não tem brecha para esse sistema Entendi. avançar para o sistema federal. Tá. Será talvez fazer uma nova emenda, né? Uma nova emenda, aí é difícil, Complicado. porque você tem uma porção de obstáculos de quórum, tem o Sim. Supremo Tribunal, tem... Tá. Então, aí é que, quer dizer, tudo isso que a gente está assistindo hoje nos Estados Unidos, os próprios americanos hoje não têm muita clareza disso, porque eles já nascem dentro desse sistema. Né? E é como eu sempre digo, você só aprende política se você trabalha num modo comparativo. Quem entendeu e se preocupou em entender como funcionavam as firulas da democracia americana foi um francês chamado Tocqueville, Sim. que foi lá e falou: porra, eles têm um sistema diferente do nosso. Quais são as diferenças? Agora, o americano que já nasceu dentro disso perde um pouco essa visão e essa capacidade de formular isso nesses termos. Tá certo? Tá. Então, mas tudo que nós estamos assistindo lá é o choque entre esses dois Estados Unidos. Né? Esse de democracia raiz, que resolve tudo no voto, lá na sua comunidade e tal, o outro aonde a corrupção ainda campeia com muito mais cancha do que no nível municipal, onde o cara não decide nem como que ele compra um carro de polícia. Então, essas duas turmas, você diria que é a turma que está ali nos municípios, né, versus a turma que está ali nas instâncias superiores da federação, né? Isso você não está fazendo distinção entre partido democrata ou republicano, não haveria essa distinção. Isso com essa trajetória histórica diferente de cada um, né? Porque eles tinham lá, quer dizer, quando os Estados Unidos fizeram a sua segunda revolução, que foi essa reforma do sistema deles na virada do 19 para o 20, que foi aí que eles implantaram o recall e formalizaram tudo isso. Né? Isso começa com o South Dakota, em 1898, acho, eles adotam a iniciativa e o referendo de leis. Quer dizer, o poder do povo dizer quero uma lei assim e obrigar o legislativo a avaliar essa lei ou votar diretamente essa lei, e o poder de recusar uma lei feita pelo legislativo, né? Fazer um referendo. Então, você tudo pelo mesmo sistema. Você passa uma lista, qualquer cidadão, o Zé da Ponte lá, passa uma lista. Se ele colher, varia também de estado para estado e de cidade para cidade, mas entre 5% e 10% dos votos que o visado pelo recall teve para se eleger, ele convoca outra eleição para confirmar ou para derrubar o cara. Isso vai para o secretário de Estado, que é esse funcionário que só tem essa função de avaliar essas assinaturas, dar prazos, ver se os prazos foram cumpridos, etc. E aí ele marca a eleição, né? Que pode ser de carona com uma eleição do calendário, ou pode ser uma special election, como eles chamam, que é uma votação Do só ponto de vista daquela comunidade. prático, quanto tempo... vamos imaginar que os cidadãos começam a organizar aí tudo começa com um abaixo-assinado, né? Precisa existir um percentual X de cidadãos pedindo para que haja um referendo aí para recall.
E então eles começam com essas assinaturas, depois que eles coletam as assinaturas e vai lá para o departamento de Estado, para o sujeito que fica no departamento de Estado, quanto tempo isso demora, Fernão? Você tem ideia Então, disso? as estaduais demoram basicamente menos do que esses 2 anos entre as eleições do calendário. Mas o cara tem um prazo estabelecido, quer dizer, agora, por exemplo, venceu um prazo de meio de ano para as alterações de alcance estadual, que são alterações de constituições estaduais, né? Então, por agora, venceu um primeiro prazo, mas ainda vai até um pouco mais para frente, você pode qualificar uma proposta para entrar, né? Mas é assim, você leva a sua lista um número mínimo de assinaturas, essas assinaturas o secretário de Estado tem um prazo definido para conferir, ele confere essas assinaturas, diz ok, então aquilo vai adiante, tem regras definidas para a coleta de assinaturas, tem lugar que você pode pegar profissionais para pagar a gente para caçar assinatura, tem lugar que você não pode, tem, enfim, variações, mas o sistema é o mesmo, né? Tá. E aí... Quantos por cento gira? Quantos por cento? Imagino que cada estado, cada condado, o que quer que seja, defina um percentual de assinaturas em relação à população, ou eleitores. Como é que é isso aí? É isso. Quantos por cento é mínimo? É em relação a eleitores, em relação à população? Quantos por cento variam de estado? Quer dizer, você puder dar exemplos, talvez? É isso. Varia um pouco de estado para estado, mas de 5% a 10% para recall. Para qualificação, tem um número X de assinaturas, que é uma proporção, uma porcentagem do eleitorado, vamos dizer assim. E é sempre em relação a eleitores ou população, você sabe? Eu acho que deve ser eleitor, viu, para Tá. Bom, a depois eu qualificação confirmo. dessas leis. Quer dizer, então, aí porque lá, essa coisa, por exemplo, de urna de papel, de urna eletrônica, que é uma piada, né? O voto nos Estados Unidos, primeiro que a cédula, que você nunca viu na televisão, é do tamanho de um jornal, né? Sei. E com, às vezes, 4, 5, 6 páginas, né? Porque tem 60, 70 itens. Aquilo vai com uma puta antecedência para a casa de cada eleitor, para ele estudar, para ele considerar como é que ele vai Sei. votar. A própria cédula, vai? A própria cédula ou uma cola da cédula, Um um facsímile, né? modelo da cédula, né? Para ele chegar no dia da eleição, ele está com aquilo pronto. E ele não precisa necessariamente fazer aquilo numa cabine eleitoral, ele pode mandar o voto antes. Sei. Isso foi, agora com a pandemia, toda essa questão que o Trump explorou lá, foi em função disso, porque eles abaixaram violentamente as restrições de entrega de cédula por causa da pandemia. Sei. E isso abriu a brecha para você fazer acusações de fraude. Tá. Mas vai com antecedência e o cara prepara tudo aquilo e no dia da votação ele entrega aquilo feito, né? Tá. Agora, por exemplo, nessa peneirada que deram, tem esse site que é fundamental para você que quer aprender sobre esse sistema, que chama Ballotpedia. Esse Ballotpedia é uma fundação que comanda isso e que faz uma cobertura minuciosa e absolutamente técnica, isenta, não tem um palpite em nada. Ele cobre essa política municipal, estadual. Eu achei interessante. De... Essa já é uma grande dica, já surgiu a grande dica. O Ballotpedia não conhecia. Tá. Isso aí é obrigatório você seguir. Você vai aprender a navegar nele
e você bota lá as questões que te interessam, eles te mandam um e-mail diário com tudo que está acontecendo, e você vai acompanhando aquilo, e aí você vai aprendendo a navegar. Eles vão até a história de como surgiu essa ferramenta, esse tipo de ballot measure, como eles chamam, né? Tem 30 diferentes que você pode usar, né? Como surgiu, onde surgiu primeiro, como é que andou, como é que não andou, quem foi contra, quem foi a favor. Você vai descobrindo tudo isso lá dentro. Tá. Né? Se você se empenhar, você vai infindavelmente longe. Né? Tá bom. Fernão,